Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Voz do Consolador. E hoje é Carnaval. Dizem as más línguas que no Carnaval as pessoas não põem as máscaras. Elas tiram a máscara. Gente. Estamos aí nesse mundo louco. Todo mundo querendo usufruir o máximo que pode, extravasar. E o bom senso vai ficando à margem, acarretando amarguras, sofrimentos desnecessários, não é verdade? É óbvio que nós temos todo o direito de desfrutar de um entretenimento, de festas, não é verdade? Tudo dentro, não é, dos limites plausíveis, coordenados pelo bom senso, pela razão, não é verdade? Então, gente, quando nós extrapolamos no usufruto, é lógico que vamos sofrer desnecessariamente. O mundo está aí, nos dando grandes oportunidades de aprender a desenvolver as virtudes que vão nos emancipar da dor e do sofrimento. Não tem outra maneira. Somente na conquista das virtudes, da renovação do nosso ser, na renovação moral dos nossos sentimentos, é que nós vamos nos emancipar desse processo de expiação e prova. Para isso estamos aqui. Só que muitas vezes mergulhamos de cabeça nesse mundo da ilusão e esquecemos os nossos compromissos. Embora eles estejam latentes, muitas vezes aflorando na nossa consciência, né? Nos dando assim uma certa advertência, olha, não é por aí, não é? Mas se nós continuarmos fechando os olhos, vamos passar mais uma vida sem glória, sem conquista. Vivemos por viver. É como eu falo sempre. Viver, todo mundo vive, os animais vivem, as plantas vivem. O difícil é saber viver, não é? A própria natureza, que obedece o instinto, nos dá sábios exemplos, não é? Estamos vendo aí a própria planta criando recursos, desenvolvendo, não é, novas aptidões para poder preservar a espécie. Não é? É que as pessoas às vezes não ligam para assistir esses documentários tão bonitos que passam no Planeta Animal, no Discovery, e você aprende tanta coisa, gente, os mecanismos da natureza trabalhando, para nós termos essa beleza que está aí, esse planeta lindo. Mas não, parece que nós não enxergamos a beleza. Tem pessoas que nunca contemplou com emoção o pôr do sol. Quando o horizonte tinge as nuvens de vermelho. É bonito, gente. O raiar do sol pela manhã. Eu, quando ia para a beira da represa com meus filhos, quando era jovem, ainda tinha pique. A gente acordava no acampamento na beira da represa. Que coisa gostosa você levantar, encher o peito e olhar aquele sol redondo, maravilhoso. Isso é estar de bem com a vida, que é o que falta para todos nós, para a maioria, para a grande maioria, infelizmente. Mas nós vamos aprender. O importante é criar, construir, edificar um novo conceito de vida, né? Focando a nossa realidade ampla e profunda, que é a nossa realidade espiritual. Não adianta ficarmos aí cobrindo com as aparências, tentando esconder com as aparências. Não adianta, gente, não é? Temos que nos expor tal qual somos, e aí sim aprendemos a lidar
com a diversidade e com tudo à nossa volta. Se nós vivemos escondidos, não é? Nós não participamos. Tem pessoa que tem medo de parar para conversar com o vizinho, né? Finge que não vê as pessoas. E às vezes um papo é tão importante. Não só para a própria pessoa, como para aquele vizinho, aquela pessoa que, né, de repente, estava até com a esperança de que alguém lhe dissesse alguma palavra de esperança, de conforto. Mas do jeito que está também, hoje parar para conversar até é complicado. Porque a turma para conversar só para meter o pau na política, né? Para xingar a situação. Então, gente, por aí nós analisamos o porquê ainda estamos mergulhados numa situação de expiação e prova. Enquanto não nos educarmos espiritualmente, vamos continuar sofrendo. E é interessante que com isso a gente acaba se iludindo atrás das facilidades. E às vezes as aparências enganam. Onde parece que tem a facilidade, aí vem o rigor do sofrimento. Humberto de Campos escreveu vários livros através do Chico, usando o pseudônimo de Irmão X. E ele conta assim, crônicas, né, que ele constrói dentro da sabedoria do Evangelho. Então, num desses livros, ele narra o seguinte, diz que Jesus ia caminhando com seus apóstolos e já estavam cansados, né? Já estava o fim da tarde e eles precisavam parar, não é? Para se hospedar em algum lugar. E aí Jesus e os apóstolos viram um senhor, né? Um fazendeiro, recolhendo as ovelhas e tratando-as com tanto carinho, sabe? Que a turma ficou impressionada, falou, nossa. Aí Jesus falou, Pedro, vai lá, pede para o nosso irmão, para que ele possa nos dar algo de comer e nos hospedar esta noite. E Pedro foi, tranquilo, porque falou, poxa, uma alma boa como essa. Aí chegou lá, e o fazendeiro falou, tudo bem, meu irmão, estou vendo que vocês são todos jovens, enquanto eu mando preparar alguma coisa para servir a vocês, vocês aproveitam e vão limpando os meus currais, que eles estão precisando de um trato. Aí Pedro voltou e falou, mestre, aí o mestre falou, não importa, Pedro, vamos à frente. E mais para frente tinha um cidadão, também recolhendo as ovelhas, porque era o fim de tarde, e ele gritando, falando palavrão, empurrando com o pé as ovelhas, e o mestre falou, Pedro, vai lá, pede ao irmão lá, hospedagem e alimento. Ô mestre, eu não vou não. Como não vai, Pedro? Vai lá. Imagina se aquele com toda aquela mansidão queria que nós limpássemos o curral, os currais, e agora esse aí? Falou, vai lá, Pedro. Aí o Pedro foi. E o homem recebeu com uma alegria, recolheu todo, serviu um belo do jantar, e ali eles passaram a noite. Vocês estão entendendo, gente? Então, às vezes, numa pessoa aparentemente bruta, é que estão os valores do coração. Porque é nessas horas que alguém precisa, é que nós mostramos as garras ou a meiguice. O outro que parecia um manso mostrou as garras, a cobiça, né? Se aproveitando de uma situação dos apóstolos, estarem ali necessitando de alguma coisa e ele aproveitando para explorar. Gente, temos várias passagens no próprio Evangelho falando disso, temos na própria codificação conceitos fantásticos, situações que nos levam a meditar profundamente.
de que realmente nós precisamos mudar. Não tem como pleitear a felicidade se não mudarmos. A felicidade é obra, é construção, não é destino. É obra de todos os dias, suprimindo as velhas tendências e construindo as boas atitudes e os bons pensamentos. Então é isso, gente. Eu estou aqui tentando ajudar as pessoas que conectam a manter essa candeia acesa, não é? Temos que deitar o óleo, e o óleo é isso, estarmos nos reunindo, como se fora o Evangelho no lar, não é? Estamos aí, você está no teu lar, as vibrações por estarmos com o pensamento focado nessas ideias são fantásticas, favorecendo o próprio ambiente. E perdura por uma semana toda. Quando a pessoa busca o programa com interesse, é lógico, de se melhorar, de compreender cada vez mais e manter essa candeia acesa. E no alto, que é o importante, não é? Então vamos ver como é que estão os nossos companheiros. Maria Imaculada Belchior, São Paulo. Olá, Sr. Nelson, até que enfim você apareceu. Seus livros são sucessos entre meus amigos. Divulgo constantemente. Muita prosperidade, paz e alegria. Vou assistir. Realmente, eu tinha o programa, ele ia para o Brasil todo. Então, muita gente não sabe onde eu estou. E eu mandei uns e-mails para aqueles que estavam cadastrados e muita gente retornou dizendo que estavam me procurando, que é o caso da Maria Imaculada Belchior. Que Deus te abençoe, filha, esteja sempre conosco. Antônio Bertozzi, de Londrina, Paraná. Sempre fui ouvinte de seu programa e da Marisa. Desejo que continue. Muita paz. Obrigado, Antônio. Agora o nosso querido amigo Gabriel de São Caetano. Amigo, eu me lembro que sempre gostei de rádio. Eu brincava de locutor quando era pequeno. Eu vou visitar uma rádio local. Uma pessoa da rádio me disse que vai me ajudar a arrumar um estágio na rádio. A minha pergunta é a seguinte: será que isso já foi uma determinação da vida? Já que eu brincava de rádio quando era pequeno, será que ser uma predisposição para hoje será uma programação? Olha, Gabriel, é lógico que nós trazemos certas tendências, né? E você talvez tenha essa tendência para o rádio, essa vocação para o rádio. Você vai ter agora a oportunidade de consolidar, né? Essa conquista de poder estar experimentando a tua capacidade no rádio. Quem sabe você sai bem, olha que gostoso, não é? Eu vou estar torcendo aqui, com certeza, tá? E ele continua dizendo: sempre tive medo da vida, medo de sofrer por conta da deficiência e a ausência do meu pai. Será que isso é uma lição para mim, não sofrer mais? A vida sempre vai me dar o necessário? Isso eu tenho certeza, Gabriel. Confia que sempre virá o necessário, não é? Ora para o teu pai, como eu sempre falei para você, peça para Deus ajudá-lo, não é? E lava o teu coração de toda e qualquer mágoa, tá bom? Então vamos lá. Eliana AP de Santana do Amaral, de São Carlos. Boa noite, tudo bem? Espero que sim. Sr. Nelson, como é difícil lidar com pessoas, e principalmente familiares, que são extremamente católicos e não aceitam mudanças, são de certa forma até preconceituosos. O engraçado é que mesmo me vendo melhor e mais feliz, mesmo assim disfarçadamente ainda relutam. Muitas vezes me chateio, complicando
É complicado porque muitas vezes ouço e tenho que ficar quieta. Mas eles não, sempre arranjam um jeito de me atacar, nos dando diretas. Sei que tudo tem seu tempo. Agora, no momento, eu deixo por conta de Deus. Afinal, acho que ainda não estão com ouvidos de ouvir. O que o Senhor me fala? É isso aí, filha. Nós não temos que nos preocupar que os outros raciocinem como nós. Nós temos é que mostrar que nós estamos nos alinhando, estamos dando o nosso exemplo, tolerando as diferenças que eles não conseguem tolerar, e com isso você já está incomodando eles. Não é? Pelo teu comportamento, pela tua mudança, é lógico que você já está incomodando. Então é isso mesmo, filha. Quando alguém começa a emergir das trevas para a luz, ela começa a aparecer. E aí tem essas aparentes complicações, que nada são do que até um exercício para continuarmos lutando. Ruth Cardoso de Itauiúba. Boa noite a todos. Senhor Nelson, por que a pessoa quando morre, desencarna, não fica sabendo de imediato que não faz mais parte do mundo dos vivos? Filha, é porque morrer é que nem um sonho. Né? Você sonha todas as noites, mesmo não lembrando. E quando você lembra, você está do lado de lá, você nem imagina. Às vezes o camarada desencarna e pensa até que está sonhando. Até que surja, né, alguns parentes para buscá-lo. Por isso que nós temos que fazer amigos no mundo. Né? Conquistar corações, porque é duro chegar lá e não ter ninguém nos esperando, né? Esse é o destino dos egoístas. Os egoístas chegam lá, vão vagar, sabe Deus quanto tempo, até encontrar uma alma que se apiede dele e vá resgatá-lo. Então é isso, filha, temos que realmente nos conscientizar dessa realidade, enquanto estamos a caminho. E ela ainda pergunta, em algum momento é dado a conhecer ao espírito o momento do seu desencarne? Nem mesmo nos refolhos da alma lhe é dado esse saber? Muito obrigado. Sabe sim, Ruth. Em algumas pessoas de forma mais intensa, em outras muito sutil. Mas lá dentro, nos refolhos da alma, nós sabemos quando está se aproximando. Não é? Principalmente se ela é uma data precisa. Porque às vezes nós reencarnamos para viver 80 anos. Mas aí, gente, você está aproveitando bem. Você ainda está fazendo algo útil para os teus semelhantes. É lógico que você vai ficar mais um pouco. Aí é diferente, aí já é mais difícil saber, né? Mas realmente as pessoas lá nos refolhos da alma sabem sim. Valéria de Porto Alegre, aqui estamos juntos mais uma vez. Obrigado, filha. Um beijão no teu coração e da tua guria também. Fernanda, Caratinga, Minas Gerais. Nelson, qual será a consequência futura para uma pessoa que se submete a uma cirurgia de mudança de sexo? Ela espiará por ter mudado algo que deveria ter aceitado como prova? Ou estaria fazendo bem a si, pois reconstruiu sua autoestima e evitou talvez um suicídio? Olha, Fernanda, ninguém é capaz de precisar qual será a situação do espírito nessa atitude ou em qualquer outra. Porque tudo depende da intenção e uma série de fatores que levaram a criatura a tomar essa atitude. Então, não tem. Nós temos que aprender com o Espiritismo que Deus não criou leis específicas, pré-estabelecidas. A lei de Deus faz cumprir o quê? Que você viva as consequências do teu ato. Então ela vai viver a consequência dessa atitude. Uma coisa é certa,
Toda vez que nós violentamos a nossa natureza, nós vamos viver alguns momentos de desconforto. Não tenha nem dúvida. Se compatibilizar com a nossa natureza é muito importante, não é? Então eu acho que aí só Deus para saber qual é a pena que a própria pessoa vai se impor. Ou às vezes ela nem se impõe nenhuma, até compreender realmente todo o desfecho dos acontecimentos. César de Pitangueiras. Como livrar do vício de pensamentos, de ver coisas eróticas? César, você vive fazendo essa pergunta. Você tem que criar uma determinação, filho. Chega. Mas vai lutando, porque seria importante, não é? Porque o sexo pode se tornar um vício bastante complicado, hein? Mas muito complicado, no desgaste das energias, a criação de uma monoideia é complicado, né? A sexolatria tem causado danos para espíritos, assim, a ponto de a criatura precisar de algumas centenas de anos para se recompor no próprio perispírito e na própria consciência, na mente, que é onde há um desequilíbrio ainda maior, tá? Elvira Vicuna, São Bernardo do Campo. Senhor Nelson, boa noite. Os cachorros abandonados, quando vêm para nossas casas, é porque estava predestinado a esse encontro? É também magnetismo? Em casa temos 2 adotados, deixados nas ruas. Grata e bom carnaval. Olha, filha, eu não acredito que haja uma predestinação para os cachorros ficar com esse ou com aquela pessoa, não é? Eles estão aí à disposição daqueles que, numa atitude de amor, adotam seus cãezinhos, né? Agora, essa coisa de predestinado, aí já complica um pouco a gente estar analisando dessa forma, não é? Porque nós temos que entender que os mecanismos que acompanham a evolução dos animais é diferente da do ser humano. O animal não responde pelos seus atos. Então, já é algo bastante diferente da nossa situação. Então, aí é lógico que eles têm toda a liberdade. Amanhã podem reencarnar como um cachorro, se já estiver trabalhando isso há muito tempo, talvez chegue o momento de migrar para um primata ou para qualquer outra espécie. A espécie cachorro vai ser sempre cachorro. Mas o princípio inteligente que anima os cachorros, não, eles não vão ser sempre cachorro. Eles vão chegar até o ser humano, atravessando as várias etapas evolutivas. Tá? Hélio de Mauá. Boa noite, estamos presentes. Obrigado, Hélio. Ótima semana para você também. Leia Borba, do Peruíbe. Boa noite a todos. Seu Nelson, digamos que em uma remota encarnação um espírito tenha sido um assassino. E na vida atual é um cientista que descobre a cura de uma doença. E com isso salva muitas vidas. Ele teria ainda que resgatar o crime, sofrendo a mesma intensidade da dor causada que cometeu? Ou seria possível reajustar o mal com o bem? Obrigado. Leia, é só você analisar bem, não é? Ele se tornou um cientista graças a uma série de recursos que a vida lhe propôs, tá? Mas acontece que na área da sua consciência, mesmo que ele curasse uma multidão de pessoas, ele ainda se sentiria culpado por aquele crime, ou por aqueles crimes. Então ele mesmo se torna necessitado de reparar o erro. Nós temos um exemplo no João Batista,
né? Jesus afirma, ele foi Elias. Quem foi Elias? Elias mandou decapitar 450 feiticeiros quando ele foi Elias. E agora, veja bem, um precursor do Cristo, um espírito de escola, e teve que se submeter à pena de talião, teve que ter a sua cabeça decepada. Isso para a própria liberação da consciência, que o atormentava no mundo espiritual. Porque ele não deveria ter mandado decapitar os feiticeiros. Podia mandá-los desterrá-los e pronto. Então não adianta. Tem certos crimes que nós temos que resgatar. Pedro fala assim, a caridade cobre multidões de pecados. Ele não fala que cobre todos os pecados. Multidões. Algumas coisas de errado que nós fizemos, nós podemos sim resgatar, trabalhando em benefício de uma coletividade que nós prejudicamos, de um grupo de pessoas que nós prejudicamos. Então aí sim, com essa caridade nós estamos devolvendo o que nós usurpamos de alguém. Aí você está reparando. Mas no caso, como você expõe aí, não tenha nem dúvida que a criatura tem que resgatar, sim. Silvana e Luiz, Rio de Janeiro. Boa noite, Sr. Nelson e todos os irmãos. Estamos aqui enviando um beijo no coração de todos. Obrigado e no vosso também. Tá? Mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos aí. Leia Borba, Peruíbe. Sr. Nelson, nesses tempos complicados a gente tenta se melhorar e parece que tem sempre uma coisa para atrapalhar. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Está difícil de se ter um equilíbrio. Filha, quando a gente se predispõe a mudar, a coisa no começo aperta um pouco mais. Que é para ver se realmente você está querendo mudar. Né? Nós não conseguimos nos enganar. Né? Tem gente que até faz gozação, está querendo ser bonzinho, é isso que dá. Como quem diz, o prêmio de ser bonzinho é o sofrimento. Não é nada disso não, filha. É que aí você começa a observar mais a vida à tua volta, e aí você começa a ver as assombrações que antes você não via. Antes para você era natural esses acontecimentos. Entendeu, filha? É isso aí. Temos que lutar, apesar de tudo. O mundo está difícil? Tá. Mas não deixa de ser um momento oportuno, né? Que você está sendo testado todos os dias na tua paciência, na tua capacidade de compreender, amar, perdoar. Não é verdade? Todos os dias. Alguém está nos pedindo alguma coisa até quando estão em silêncio. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Não é? Vamos ver se temos mais alguém. Parece que o pessoal já aquietou o coração. Não é? Então nós vamos encerrando. E vamos relaxar e fazer uma prece juntos. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênção se enche a minha alma, e que eu seja tão bom, tão alegre, para que todos que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que durante cada dia eu te revele a todos. É isso aí, gente. É uma
oração que pede a sabedoria. Mas difícil, né? Mas temos que desenvolver um dia a capacidade de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Está difícil quando a gente vê tanta violência, tanta maldade, mas vamos entender esse olhar o mundo com os olhos cheios de amor, compreendendo que todos estão aí, irmãos nossos, perdidos, muitas vezes nos caminhos da criminalidade, criando destinos terríveis, quando estão usurpando os bens alheios, quer através de atitudes inconfessáveis no campo da política, ou até mesmo nesses assaltos que se repetem. São nossos irmãos, que um dia terão que resgatar, assim como nós estamos resgatando, tendo que suportar a presença deles à nossa volta, muitas vezes ameaçando a nossa segurança. Mas, acima de tudo isso, está a realidade espiritual da vida, que nos abastece a coragem, a esperança e fortalece a nossa fé. Por isso, vamos crescer, gente. Pairar sobre tudo isso e não submetidos a isso. E assim estaremos realmente evoluindo e crescendo na vertical, na direção de Deus, nosso Pai, e de nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos e até o próximo programa.